Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Asterisco Ali Explica. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um filme de animação que conseguiu conquistar tanto crianças quanto adultos, com sua mistura de aventura, humor e uma história cheia de personalidade. Estamos falando de Asterisco Rango, um filme que vai muito além de uma simples animação e apresenta uma jornada de autodescoberta, coragem e superação, em um cenário inspirado nos clássicos do Velho Oeste. Se você ainda está em dúvida se vale a pena assistir a este filme ou apenas quer entender por que ele é tão elogiado, você está no lugar certo. Nesta análise, vou compartilhar minha opinião sobre a história, os personagens, a animação, os pontos fortes, os pontos fracos e tudo o que faz de Rango uma experiência tão diferente das animações tradicionais. O objetivo é ajudar você a decidir se este filme merece entrar na sua lista de favoritos. Então prepare-se para conhecer um deserto cheio de desafios, personagens inesquecíveis e uma aventura que surpreende do começo ao fim. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal Asterisco Ali EEXPLKCA Asterisco para acompanhar mais reviews, explicações e análises de filmes e séries em português. Agora, sem perder mais tempo, vamos mergulhar no universo de Asterisco Rango. Rango é uma animação de aventura e comédia que acompanha a jornada de um camaleão doméstico que vive uma existência tranquila dentro de um terrário. Ele passa os dias imaginando histórias nas quais interpreta heróis corajosos, exploradores e grandes aventureiros. Embora sua vida seja confortável, ela também é extremamente limitada, e o camaleão sente um vazio por não possuir uma verdadeira identidade. Tudo muda quando um acidente durante uma viagem de carro faz com que seu terrário seja lançado para fora do veículo, deixando-o sozinho no meio do deserto. Sem experiência para sobreviver naquele ambiente hostil, o camaleão precisa enfrentar o calor intenso, predadores e a falta de água. Logo ele percebe que o deserto funciona de maneira completamente diferente do mundo protegido em que vivia. Durante sua caminhada, encontra diversos animais incomuns e aprende rapidamente que cada decisão pode significar a diferença entre a vida e a morte. Apesar do medo, continua seguindo em frente em busca de algum lugar seguro. Sua jornada o leva até uma pequena cidade chamada Poeira, habitada por diversos animais do deserto. O lugar enfrenta uma grave crise. A água, recurso mais precioso da região, está desaparecendo rapidamente. Cada habitante recebe apenas uma pequena quantidade, cuidadosamente controlada pelas autoridades locais. A escassez transformou a cidade em um ambiente de desconfiança, preocupação e tensão constante. Ao chegar à cidade, o camaleão percebe que ninguém conhece sua verdadeira história. Aproveitando essa oportunidade, inventa uma personalidade completamente diferente para si mesmo. Passa a se apresentar como Rango, um aventureiro destemido e pistoleiro famoso que teria enfrentado inúmeros perigos durante sua vida. Embora tudo seja fruto de sua imaginação, sua confiança ao contar essas histórias impressiona os moradores. Durante uma confusão em um salão, Rango acaba envolvido em uma luta inesperada. Por uma combinação de sorte, improvisação e coincidências, consegue derrotar um perigoso predador que ameaçava os presentes. Os habitantes interpretam sua vitória como uma demonstração de coragem extraordinária. Em pouco tempo, ele se transforma em uma celebridade local. O prefeito da cidade, uma figura respeitada e aparentemente preocupada com o bem-estar da população, decide nomear Rango como o novo xerife de Poeira. O camaleão aceita o cargo mesmo sabendo que não possui experiência alguma para exercer essa função. Inicialmente acredita que poderá continuar sustentando sua mentira sem grandes consequências, mas logo percebe que agora é responsável pela segurança de toda a comunidade. Enquanto tenta desempenhar seu novo papel, Rango conhece Feijão, uma lagarta do deserto determinada e independente.
Ela acredita sinceramente que o novo xerife poderá ajudar a resolver os problemas da cidade. Aos poucos, nasce entre os dois uma relação baseada em confiança, amizade e respeito, embora Rango continue escondendo sua verdadeira identidade. O maior problema enfrentado pelos moradores continua sendo a falta de água. O banco da cidade funciona também como depósito das reservas disponíveis, protegidas com extremo cuidado. Quando uma grande quantidade de água desaparece misteriosamente durante a noite, o pânico toma conta de Poeira. Sem o recurso essencial para sobreviver, todos começam a suspeitar uns dos outros. Como xerife, Rango organiza um grupo para investigar o desaparecimento da água. A missão leva os personagens para regiões perigosas do deserto, onde enfrentam terrenos difíceis e diversos animais ameaçadores. Durante a viagem, Rango tenta agir como o herói que todos esperam encontrar, mas frequentemente depende da sorte e da ajuda de seus companheiros para escapar das situações mais perigosas. As investigações revelam pistas contraditórias. Alguns acreditam que toupeiras assaltantes estejam roubando a água. Outros suspeitam que exista uma conspiração maior envolvendo pessoas influentes da cidade. Rango começa a perceber que existe algo muito mais complexo por trás da crise. Enquanto isso, o prefeito continua transmitindo uma imagem de líder sábio e preocupado. Ele insiste que todos precisam economizar água e manter a ordem. No entanto, algumas de suas atitudes despertam desconfiança, principalmente porque parece saber mais sobre a situação do que admite publicamente. Ao longo da história, Rango passa por diversas experiências que desafiam sua personalidade. Ele sempre viveu interpretando papéis imaginários, mas agora percebe que suas decisões têm consequências reais sobre a vida de outras pessoas. Essa responsabilidade faz com que ele comece a refletir sobre quem realmente é. Em determinado momento, seus segredos acabam sendo descobertos. Os moradores percebem que o lendário pistoleiro nunca existiu e que toda a fama do xerife foi construída sobre mentiras. A confiança depositada nele desaparece rapidamente. Sentindo vergonha e fracasso, Rango abandona a cidade e parte sozinho pelo deserto. Durante essa caminhada solitária, ele atravessa uma profunda crise de identidade. Pela primeira vez, deixa de interpretar personagens imaginários e passa a questionar quem realmente deseja ser. Em vez de procurar novas mentiras para sobreviver, começa a compreender que a verdadeira coragem não depende de histórias inventadas, mas das escolhas feitas diante do medo. Em sua jornada, encontra uma figura misteriosa que simboliza sabedoria e experiência. Esse encontro faz Rango refletir sobre o significado do heroísmo. Ele entende que um verdadeiro herói não nasce pronto, nem é definido por sua reputação, mas pela disposição de agir corretamente, mesmo quando ninguém acredita nele. Fortalecido por essa nova compreensão, decide retornar à Poeira para enfrentar a situação de frente. Agora não pretende mais impressionar ninguém com histórias exageradas. Seu objetivo passa a ser proteger a cidade utilizando honestidade e determinação. Ao continuar investigando o desaparecimento da água, Rango finalmente descobre a verdade. Toda a crise havia sido cuidadosamente planejada pelo prefeito. Manipulando o fornecimento de água, ele pretendia controlar completamente a cidade. Sua estratégia consistia em criar escassez artificial para aumentar seu poder sobre os habitantes e preparar uma expansão baseada no controle absoluto desse recurso. A água estava sendo desviada secretamente para fora da cidade por meio de um sistema escondido. Enquanto a população sofria com a seca, o prefeito acumulava reservas e utilizava a crise para fortalecer sua influência política e econômica. O problema nunca foi a falta natural de água, mas sim a ganância daqueles que controlavam sua distribuição. Rango reúne provas e tenta convencer os moradores da verdade. No início, muitos ainda desconfiam dele por causa das mentiras do passado. Entretanto, sua sinceridade e disposição para enfrentar o prefeito demonstram que ele realmente mudou. O confronto final coloca Rango diante de adversários muito mais fortes do que ele.
Diferentemente das primeiras batalhas, desta vez não existe espaço para encenação. Ele precisa agir com inteligência, coragem e criatividade para proteger seus amigos e impedir que o plano do prefeito seja concluído. Durante o conflito, vários habitantes unem forças para recuperar o controle da cidade. O esquema de manipulação da água é finalmente interrompido e a verdade vem à tona. O prefeito perde sua autoridade depois que seus crimes são revelados para todos. Com o abastecimento restabelecido, Poeira finalmente pode voltar à normalidade. Os moradores recuperam a esperança e passam a reconstruir a comunidade sem depender do medo ou da escassez artificial criada pelo antigo governante. No desfecho, Rango deixa de ser apenas um personagem inventado por sua própria imaginação. Ele conquista o respeito da cidade não pelas histórias fantásticas que contava, mas pelas atitudes que tomou quando tudo parecia perdido. Sua transformação representa a passagem da fantasia para a maturidade, mostrando que identidade e coragem são construídas por meio das ações e não das aparências. A mensagem central de Rango é que cada pessoa pode reinventar sua própria vida, mas a verdadeira identidade surge quando deixamos de representar papéis e assumimos responsabilidade por nossas escolhas. O filme também aborda temas como honestidade, liderança, corrupção, ganância, preservação dos recursos naturais e a importância da comunidade. Misturando humor, aventura e referências aos clássicos filmes de faroeste, a história mostra que um herói não é alguém sem medo, e sim alguém que escolhe fazer o que é certo, mesmo diante das maiores dificuldades. No filme Rango, 2011, Johnny Depp dá voz ao protagonista Rango, um camaleão que passa por uma grande transformação ao longo da história. Depp interpreta o personagem com uma combinação de humor, insegurança e coragem crescente. No início, Rango é um animal solitário que vive criando fantasias sobre si mesmo, mas à medida que enfrenta desafios reais, aprende o significado de responsabilidade e heroísmo. A atuação vocal de Depp é considerada um dos principais destaques da animação, pois transmite tanto o lado cômico quanto o emocional do personagem. Isla Fisher interpreta Feijão, Beans, uma lagarta do deserto independente e determinada. Ela é uma das primeiras moradoras da cidade a confiar em Rango e desempenha um papel importante em sua evolução. Feijão é inteligente, corajosa e não hesita em questionar decisões quando acredita que algo está errado. Sua personalidade forte cria um contraste interessante com a insegurança inicial de Rango, tornando a dupla uma parceria essencial para o desenvolvimento da história. Ned Beatty empresta sua voz ao prefeito, o principal líder da cidade de Poeira. O personagem aparenta ser um governante respeitável e preocupado com o bem-estar da população, mas gradualmente revela uma personalidade muito mais manipuladora. A interpretação vocal destaca a calma e a autoridade do personagem, fazendo com que sua verdadeira natureza seja revelada de forma gradual ao longo da narrativa. Bill Nighy interpreta Jake Cascavel, Rattlesnake Jake, um temido pistoleiro cuja simples presença desperta medo em toda a cidade. Jake representa a maior ameaça física enfrentada por Rango e simboliza o desafio definitivo que o protagonista precisa superar. A voz marcante de Nighy contribui para criar um antagonista intimidador, silencioso e extremamente confiante. Abigail Breslin interpreta Priscila, uma jovem camundonga que vive em Poeira. Apesar da pouca idade, Priscila demonstra maturidade e gentileza, participando de diversos momentos importantes da vida cotidiana da comunidade. Sua personagem ajuda a mostrar o impacto da escassez de água sobre as famílias da cidade. Alfred Molina dá voz a Roadkill, um tatu bastante excêntrico que Rango encontra logo no início de sua aventura. Roadkill apresenta ao protagonista algumas das peculiaridades do deserto e oferece reflexões curiosas sobre destino e sobrevivência. Embora apareça por pouco tempo, sua participação ajuda a estabelecer o tom surreal e bem-humorado do filme. Harry Dean Stanton interpreta Baltazar,
uma das figuras respeitadas da comunidade. Seu personagem representa a experiência acumulada dos habitantes do deserto e demonstra preocupação com o futuro da cidade durante a crise da água. Ray Winstone empresta sua voz a Bad Bill, um dos personagens mais temperamentais de Poeira. Inicialmente desconfiado de Rango, ele questiona a capacidade do novo xerife e contribui para aumentar a tensão em vários momentos da narrativa. Sua personalidade impulsiva torna diversas cenas mais intensas e ajuda a mostrar que conquistar a confiança da comunidade não é uma tarefa simples. Timothy Olyphant participa do filme como o Espírito do Oeste, uma figura misteriosa que surge em um momento decisivo da jornada de Rango. O personagem funciona como uma inspiração para o protagonista, incentivando-o a compreender que o verdadeiro heroísmo depende das próprias escolhas e não da fama ou das histórias inventadas. A participação é breve, mas exerce grande influência sobre a transformação emocional de Rango. Stephen Root interpreta Doc, um médico da cidade que também participa da vida comunitária durante a crise enfrentada pelos moradores. Sua atuação contribui para mostrar como cada habitante tenta lidar com a escassez de recursos enquanto mantém a esperança de dias melhores. Beth Grant interpreta Bonnie, uma das cidadãs de Poeira. Embora tenha uma participação menor, ajuda a representar a diversidade dos moradores e reforça a atmosfera de uma pequena cidade do Velho Oeste habitada por animais do deserto. Vincent Kartheiser interpreta Ezequiel, outro habitante da cidade. Assim como vários personagens secundários, ele contribui para enriquecer o cotidiano de Poeira e tornar o ambiente mais vivo e convincente. Além dos nomes principais, o filme conta com um grande elenco de dubladores, que dão voz aos diversos moradores, comerciantes, músicos e aventureiros da cidade. Cada personagem possui características próprias, contribuindo para criar um universo rico em personalidade e humor. Mesmo aqueles com poucas falas ajudam a transmitir a sensação de que Poeira é uma comunidade real, onde todos dependem uns dos outros para sobreviver. Um aspecto interessante da produção é que muitos dos atores gravaram suas falas juntos em estúdio, em vez de realizarem as dublagens separadamente, como costuma acontecer em animações. Esse método permitiu interações mais naturais entre os personagens e deu maior espontaneidade às interpretações vocais. O resultado é um elenco que demonstra excelente química, fazendo com que os diálogos pareçam mais dinâmicos e autênticos. O sucesso do elenco de Rango está justamente no equilíbrio entre humor, emoção e personalidade. Johnny Depp conduz a narrativa com uma atuação cheia de energia e criatividade, enquanto Isla Fisher oferece firmeza e sensibilidade à personagem Feijão. Ned Beatty transmite autoridade e manipulação ao prefeito. Bill Nighy cria um dos antagonistas mais memoráveis das animações modernas. E Timothy Olyphant acrescenta um toque simbólico e inspirador em sua participação especial. Juntos, esses atores ajudam a transformar Rango em uma animação que combina aventura, comédia e faroeste de maneira única, tornando seus personagens memoráveis para o público. Rango é uma animação que se destaca por fazer algo diferente da maioria dos filmes do gênero. Em vez de apostar apenas em humor leve, aventura simples e personagens fofos, o longa mistura elementos de faroeste, comédia, ação, drama e até reflexões filosóficas sobre identidade, coragem e propósito. O resultado é um filme que consegue divertir crianças, mas que também oferece diversas camadas de interpretação para adolescentes e adultos. Essa combinação torna Rango uma experiência bastante singular dentro do universo das animações. Desde os primeiros minutos, o filme deixa claro que não pretende seguir uma estrutura tradicional. O protagonista é um camaleão comum que vive imaginando histórias heróicas para fugir da monotonia de sua vida. Em vez de apresentar imediatamente um herói confiante, a narrativa acompanha alguém inseguro, que precisa descobrir quem realmente é. Essa abordagem faz com que o desenvolvimento do personagem seja um dos maiores pontos fortes da produção. Visualmente, Rango impressiona pela riqueza de detalhes. Os cenários do deserto apresentam uma aparência realista,
com texturas bem trabalhadas, iluminação cuidadosa e uma enorme variedade de elementos que ajudam a construir um ambiente convincente. A cidade de Poeira transmite perfeitamente a sensação de isolamento e decadência típica dos clássicos filmes de faroeste. Cada rua, edifício e paisagem reforça a atmosfera árida e difícil em que vivem os personagens. A qualidade da animação também merece destaque. Os movimentos dos personagens são extremamente naturais, especialmente considerando a grande diversidade de animais presentes no filme. Cada criatura possui um design único, inspirado na fauna do deserto, com características físicas marcantes que ajudam a transmitir personalidade antes mesmo de qualquer diálogo. Expressões faciais, pequenos gestos e movimentos corporais tornam as interações muito mais vivas e convincentes. Outro aspecto muito positivo é a criatividade do design dos personagens. Em vez de seguir padrões tradicionais de beleza, o filme apresenta figuras bastante excêntricas. Muitos moradores da cidade possuem cicatrizes, deformações, roupas gastas e aparências incomuns. Essa escolha artística contribui para criar um universo original e distante das animações mais convencionais, dando identidade própria ao longa. O roteiro é um dos elementos mais interessantes da obra. Embora acompanhe a jornada clássica de um herói que precisa amadurecer, a história evita soluções simplistas. O protagonista não se transforma rapidamente em alguém perfeito. Pelo contrário, ele comete erros, mente, toma decisões impulsivas e precisa lidar com as consequências de suas escolhas. Esse crescimento gradual torna sua evolução muito mais convincente. O humor funciona em diferentes níveis. Existem piadas físicas e situações engraçadas que agradam ao público infantil, mas também há referências cinematográficas, diálogos inteligentes e brincadeiras voltadas para espectadores mais velhos. Esse equilíbrio impede que o filme se torne excessivamente infantil ou sério demais, mantendo um ritmo agradável durante praticamente toda a narrativa. A construção do protagonista é excelente. Rango começa como alguém que vive interpretando personagens fictícios porque não sabe quem realmente é. Ao longo da história, ele percebe que não basta fingir ser um herói. É necessário agir como um. Essa transformação emocional acontece de maneira natural, permitindo que o público acompanhe seu amadurecimento passo a passo. Os personagens secundários também recebem bastante atenção. Feijão não existe apenas para acompanhar o protagonista. Ela possui personalidade própria, objetivos claros e participa ativamente dos acontecimentos. O prefeito apresenta uma postura calma e respeitável que esconde intenções muito mais complexas, enquanto Jake Cascavel se destaca como um antagonista marcante, cuja presença transmite perigo mesmo quando fala pouco. A ambientação inspirada no Velho Oeste é um dos maiores diferenciais do filme. Diversas cenas lembram os grandes clássicos do gênero, com ruas empoeiradas, duelos, saluns, xerifes, foras da lei e confrontos carregados de tensão. Mesmo quem nunca assistiu a um faroeste consegue aproveitar essas referências, mas os fãs do gênero provavelmente perceberão inúmeras homenagens espalhadas pela narrativa. A trilha sonora acompanha muito bem cada momento da história. Em cenas de aventura, a música aumenta a sensação de emoção e perigo. Nos momentos mais introspectivos, ela ajuda a destacar o conflito interno vivido por Rango. Já nas passagens inspiradas nos filmes de faroeste, a sonoridade reforça a identidade do longa e contribui para a imersão do espectador. O ritmo da narrativa é relativamente equilibrado. O início dedica algum tempo à apresentação do protagonista e do universo em que ele passa a viver. Em seguida, a história ganha intensidade com a investigação sobre o desaparecimento da água e os conflitos envolvendo os moradores da cidade. Nos momentos finais, a tensão cresce de forma consistente até chegar a um desfecho satisfatório. Um dos maiores méritos de Rango está na maneira como aborda temas maduros sem perder o caráter de entretenimento. O filme fala sobre identidade, honestidade, responsabilidade, corrupção, liderança, ganância,
e uso consciente dos recursos naturais. Esses assuntos surgem naturalmente durante a narrativa e nunca parecem inseridos apenas para transmitir uma lição moral. A metáfora envolvendo a água funciona muito bem. Mais do que um recurso essencial para sobreviver, ela representa poder, controle e desigualdade. O conflito central demonstra como recursos escassos podem ser utilizados para manipular comunidades inteiras. Essa camada temática torna o filme mais interessante para espectadores adultos, que conseguem perceber significados além da aventura principal. Outro ponto positivo é a coragem da produção em confiar na inteligência do público. Algumas cenas são mais contemplativas, certos diálogos possuem interpretações abertas e nem todas as piadas dependem de humor exagerado. O filme respeita a capacidade do espectador de acompanhar uma história um pouco mais complexa do que a média das animações comerciais. A direção consegue equilibrar momentos de ação intensa com cenas mais calmas de desenvolvimento dos personagens. As sequências de perseguição são criativas e visualmente impressionantes, enquanto os momentos de conversa ajudam a aprofundar as motivações de cada figura importante da história. Apesar de tantas qualidades, Rango também apresenta alguns aspectos que podem não agradar a todos. O ritmo inicial é mais lento do que o de muitas animações modernas, e alguns espectadores podem levar um tempo para se envolver completamente com a narrativa. Além disso, o grande número de referências aos filmes de faroeste pode passar despercebido para quem não conhece esse gênero cinematográfico. O visual realista dos personagens também divide opiniões. Enquanto muitas pessoas apreciam a riqueza de detalhes e a originalidade do design, outras podem estranhar a aparência menos fofa dos animais. Essa escolha artística foge do padrão adotado por diversas animações familiares, mas é justamente ela que ajuda a criar uma identidade própria para o filme. Outro aspecto que merece atenção é que Rango exige um pouco mais de concentração do que a maioria das animações voltadas ao público infantil. Existem momentos em que a narrativa trabalha conflitos políticos, manipulação e questões existenciais. Crianças menores podem se divertir com as cenas de ação e humor, mas parte das mensagens provavelmente será melhor compreendida por adolescentes e adultos. A dublagem original é frequentemente elogiada pela naturalidade das interpretações, mas o trabalho das versões dubladas também contribui para preservar a personalidade dos personagens. Independentemente do idioma escolhido, os diálogos mantêm boa parte do humor e da emoção presentes no roteiro. Do ponto de vista técnico, a animação continua impressionante mesmo anos após seu lançamento. Os efeitos de luz, poeira, areia e profundidade permanecem visualmente atraentes, mostrando o cuidado colocado na produção. Embora existam animações mais recentes com tecnologias ainda mais avançadas, Rango envelheceu muito bem. O filme também se destaca por não depender exclusivamente de cenas de ação para prender a atenção. Boa parte do interesse vem da evolução emocional do protagonista e da forma como ele aprende a enfrentar seus próprios medos. Isso torna a experiência mais envolvente do que simplesmente acompanhar uma sequência de batalhas ou perseguições. Um dos aspectos mais marcantes é a mensagem de que coragem não significa ausência de medo. Rango continua inseguro em vários momentos, mas aprende que agir corretamente é mais importante do que parecer invencível. Essa ideia torna sua jornada bastante inspiradora, sem recorrer a discursos excessivamente moralistas. Para quem aprecia animações inteligentes, com personagens bem desenvolvidos e uma identidade visual diferente, Rango é uma excelente escolha. Também é recomendado para fãs de filmes de faroeste, já que incorpora muitos elementos clássicos do gênero de forma criativa e bem-humorada. Além disso, espectadores que gostam de histórias sobre amadurecimento pessoal encontrarão um protagonista cuja transformação acontece de maneira convincente. Por outro lado, quem procura uma animação extremamente acelerada, cheia de humor constante ou focada apenas em aventuras simples, talvez não se conecte da mesma forma com o filme. Sua narrativa valoriza tanto a ação quanto a construção de personagens e os temas centrais da história. Vale a pena assistir?
Na maioria dos casos, sim. Quando Rango foi lançado em 2011, chamou a atenção não apenas por sua história e pelos personagens, mas também pela impressionante qualidade de seus efeitos visuais e da computação gráfica, o CGI. Em uma época em que muitas animações buscavam um visual colorido e estilizado, Rango seguiu um caminho diferente. O filme apostou em uma estética muito mais realista, inspirada nos desertos do sudoeste dos Estados Unidos e nos clássicos filmes de faroeste. Essa decisão artística tornou a produção uma das animações visualmente mais distintas de sua geração. O CGI utilizado no filme foi desenvolvido com o objetivo de aproximar os personagens de criaturas reais sem perder a expressividade necessária para uma animação. Em vez de criar animais com aparência excessivamente caricata, a equipe de produção optou por modelos tridimensionais ricos em detalhes, preservando características naturais de cada espécie. Escamas, penas, pelos, rugas e pequenas imperfeições foram cuidadosamente reproduzidos para transmitir autenticidade. O protagonista, Rango, representa um excelente exemplo desse trabalho. Seu corpo possui inúmeras camadas de textura, permitindo que cada escama reflita a luz de maneira diferente. Além disso, suas mudanças de cor e suas expressões faciais foram construídas com extrema precisão para acompanhar suas emoções ao longo da história. Mesmo sendo um camaleão estilizado, ele mantém movimentos inspirados no comportamento real do animal. Outro aspecto impressionante do CGI é a construção dos personagens secundários. Cada morador da cidade apresenta um design completamente diferente. Não existem modelos repetidos com pequenas alterações. Cada criatura possui proporções corporais próprias, detalhes específicos na pele, nas roupas, nos olhos e nos acessórios. Essa variedade faz com que a cidade pareça realmente habitada por indivíduos únicos. A modelagem tridimensional foi realizada com um nível de detalhe pouco comum para animações da época. As superfícies dos personagens apresentam pequenas rachaduras, sujeira acumulada, marcas do tempo e desgaste natural. Em muitos casos, é possível perceber diferenças na textura das roupas conforme o tipo de tecido utilizado. Esses detalhes ajudam a criar uma sensação constante de realismo. Os cenários também receberam enorme atenção durante o desenvolvimento visual. O deserto não aparece como um ambiente vazio. Pelo contrário, ele contém pedras, areia, vegetação seca, madeira envelhecida, poeira, pequenos objetos espalhados e inúmeras irregularidades naturais. Cada elemento foi pensado para reforçar a sensação de um lugar antigo, árido e difícil de sobreviver. A cidade de Poeira demonstra um excelente trabalho de direção artística. As construções apresentam madeira desgastada, ferrugem, rachaduras e sinais claros da ação do tempo. Nenhum edifício parece recém-construído. Tudo transmite a impressão de que aquela comunidade existe há muitos anos, enfrentando condições extremamente difíceis. A iluminação digital representa um dos maiores destaques técnicos do filme. Em vez de utilizar uma iluminação uniforme, a produção trabalhou intensamente com luz solar intensa, sombras marcadas e reflexos naturais. Como grande parte da história acontece no deserto, a incidência da luz influencia diretamente a aparência dos personagens e dos cenários. Durante o dia, a luz forte produz sombras duras e cores mais quentes. Nas cenas noturnas, predominam tons azulados e iluminação reduzida, criando uma atmosfera completamente diferente. Essa mudança constante contribui para tornar o ambiente muito mais convincente. O sistema de renderização utilizado permitiu que materiais diferentes reagissem corretamente à iluminação. Madeira, vidro, metal, couro, pedra e areia refletem a luz de maneiras distintas. Essa característica aumenta significativamente a sensação de profundidade e qualidade visual. A poeira é um dos efeitos mais importantes do filme. Como boa parte da história acontece em um ambiente seco, partículas de areia aparecem constantemente sendo movimentadas pelo vento ou pelos personagens. Esses efeitos foram simulados digitalmente,
utilizando sistemas específicos de partículas capazes de reproduzir movimentos naturais e aleatórios. Sempre que um personagem caminha pela areia, pequenas nuvens de poeira se formam ao redor de seus pés. Durante perseguições ou confrontos, grandes quantidades de areia são lançadas ao ar, aumentando a sensação de impacto e velocidade. Esses detalhes ajudam a integrar os personagens ao ambiente. A simulação de vento também merece destaque. Em diversas cenas, é possível observar roupas, chapéus, folhas secas, plantas e poeira reagindo à direção e à intensidade do vento. Em vez de permanecerem completamente imóveis, praticamente todos os elementos do cenário apresentam algum tipo de movimento sutil. Outro ponto forte do CGI está na animação facial. As expressões dos personagens são extremamente detalhadas. Pequenos movimentos dos olhos, sobrancelhas, boca e mandíbula permitem transmitir emoções complexas, sem necessidade de muitos diálogos. Alegria, medo, insegurança, surpresa e determinação podem ser percebidos facilmente apenas observando o rosto dos personagens. Os olhos receberam atenção especial durante a produção. Reflexos, brilho, dilatação das pupilas e movimentação ocular ajudam a transmitir naturalidade. Os animadores utilizaram diversas técnicas para evitar que os personagens apresentassem o chamado olhar vazio, problema comum em algumas produções tridimensionais mais antigas. A animação corporal também demonstra alto nível técnico. Cada espécie possui padrões próprios de movimentação. Cobras deslizam de maneira convincente. Pássaros apresentam equilíbrio adequado. Tartarugas caminham lentamente. E pequenos mamíferos possuem movimentos rápidos e leves. Essa diferenciação exige um enorme trabalho de observação da natureza. Os animadores estudaram referências reais para compreender como cada animal se desloca, mantendo essas características mesmo quando os personagens executam ações humanizadas. Isso faz com que o universo do filme permaneça coerente do início ao fim. As roupas dos personagens também foram simuladas digitalmente. Casacos, chapéus, lenços e outros acessórios acompanham naturalmente os movimentos do corpo. Em vez de parecerem rígidos, os tecidos dobram, balançam e sofrem influência da gravidade e do vento. Os cabelos, penas e pelos passaram por processos semelhantes. Cada fio reage aos movimentos dos personagens, evitando o aspecto artificial encontrado em produções mais antigas. Embora muitos personagens possuam pouca quantidade de pelos, aqueles que apresentam esse tipo de característica demonstram excelente qualidade de simulação. Outro elemento importante é a profundidade dos cenários. Em praticamente todas as cenas, existem objetos posicionados em primeiro plano, plano intermediário e fundo. Essa composição aumenta a sensação de espaço e faz com que o ambiente pareça muito maior do que realmente é. A direção de fotografia digital utiliza enquadramentos inspirados nos grandes faroestes clássicos. Diversas cenas apresentam planos abertos, que destacam a imensidão do deserto, enquanto outras utilizam closes intensos para aumentar a tensão entre os personagens. Essa linguagem cinematográfica contribui para diferenciar Rango de muitas animações convencionais. As cores também possuem função narrativa. O deserto é dominado por tons terrosos, amarelos, marrons e alaranjados, reforçando a sensação de calor e escassez. Quando aparecem elementos relacionados à água, as tonalidades azuladas ganham maior destaque, chamando imediatamente a atenção do espectador para esse recurso tão importante dentro da história. Os materiais utilizados nas superfícies apresentam elevado nível de detalhamento. Madeira possui veios visíveis. Metais apresentam riscos e oxidação. Vidros refletem corretamente o ambiente ao redor. Couro demonstra desgaste causado pelo uso contínuo. Esses pequenos detalhes aumentam significativamente a qualidade visual do filme. Outro aspecto técnico importante é o uso de profundidade de campo. Em diversas cenas, apenas parte da imagem permanece completamente em foco, enquanto o restante aparece levemente desfocado.
Esse efeito aproxima a fotografia digital do comportamento de câmeras reais e direciona a atenção do público para os elementos mais importantes de cada enquadramento. As sequências de ação exigiram um trabalho complexo de animação e efeitos visuais. Explosões de poeira, objetos destruídos, colisões e perseguições envolvem centenas de elementos sendo calculados simultaneamente. O resultado transmite dinamismo sem comprometer a clareza das cenas. A integração entre personagens e cenários é extremamente eficiente. Em nenhum momento os protagonistas parecem flutuar sobre o ambiente. Seus pés afundam levemente na areia, suas sombras acompanham corretamente a iluminação e seus corpos interagem naturalmente com objetos ao redor. A produção também utilizou um cuidadoso trabalho de composição digital. Diferentes camadas de imagem foram combinadas para produzir um resultado final equilibrado. Iluminação, partículas, fumaça, reflexos e efeitos atmosféricos trabalham juntos para criar uma cena visualmente rica. Outro diferencial importante foi a preocupação em evitar superfícies excessivamente limpas. Quase todos os objetos apresentam sinais de uso. Essa decisão artística ajuda a construir um universo crível e distante do visual plástico encontrado em algumas animações da mesma época. A riqueza dos detalhes permanece visível mesmo durante movimentos rápidos de câmera. Isso demonstra a alta qualidade dos modelos tridimensionais e das texturas utilizadas na produção. Em muitos momentos, é possível pausar uma cena e observar inúmeros pequenos elementos espalhados pelo cenário. A direção artística buscou inspiração tanto na natureza quanto nos filmes clássicos do Velho Oeste. Essa combinação permitiu criar um visual único, onde o realismo convive com personagens exagerados, sem causar estranheza ao espectador. Mesmo anos após seu lançamento, Rango continua apresentando um CGI de excelente qualidade. Embora tecnologias mais recentes tenham permitido avanços em animações posteriores, muitos dos efeitos utilizados no filme permanecem visualmente impressionantes. A atenção dedicada às texturas, à iluminação, à simulação de partículas e às animações faciais faz com que a produção envelheça muito bem. No aspecto técnico, Rango representa uma demonstração de como o CGI pode ser utilizado não apenas para criar imagens bonitas, mas também para fortalecer a narrativa. Cada decisão visual contribui para desenvolver a atmosfera do filme, reforçar a personalidade dos personagens e transmitir emoções. Em vez de utilizar os efeitos digitais apenas como espetáculo visual, a produção integra todos os recursos tecnológicos ao desenvolvimento da história. De maneira geral, os efeitos visuais e o CGI de Rango continuam sendo considerados um dos maiores destaques do filme. A combinação entre modelagem detalhada, animação sofisticada, iluminação realista, texturas de alta qualidade, simulações físicas convincentes e direção artística inspirada faz da obra um excelente exemplo de como a computação gráfica pode elevar significativamente a qualidade de uma animação. Mesmo após mais de uma década, seu visual permanece marcante, original e tecnicamente impressionante, demonstrando o cuidado e o talento da equipe responsável por sua criação. Rango chegou aos cinemas em 2011, cercado por grandes expectativas. O filme chamou a atenção por reunir uma equipe criativa renomada, uma proposta visual bastante diferente das animações tradicionais e a participação de Johnny Depp como a voz do protagonista. Em uma época em que o mercado de animações era altamente competitivo, a produção precisava conquistar tanto o público infantil quanto os espectadores adultos. Desde seu lançamento, ficou evidente que o filme possuía características suficientes para se destacar entre as principais estreias daquele período. A campanha de divulgação apresentou Rango como uma animação de aventura inspirada nos clássicos filmes de faroeste. Em vez de concentrar a publicidade apenas no humor, o marketing também destacou a qualidade da animação, o visual realista e a personalidade única do protagonista. Essa abordagem despertou curiosidade entre diferentes faixas de público e ajudou a diferenciar o longa de outras animações lançadas na mesma época.
Nos primeiros dias de exibição, o filme registrou um início bastante sólido nas bilheterias. O desempenho demonstrou que havia interesse tanto por parte das famílias quanto de espectadores adultos que buscavam uma animação com um estilo diferente do habitual. As sessões tiveram boa ocupação durante o fim de semana de estreia, permitindo que o longa começasse sua trajetória comercial de maneira positiva. Ao longo das semanas seguintes, Rango conseguiu manter um desempenho relativamente estável. Mesmo enfrentando novas estreias, a produção continuou atraindo espectadores graças às avaliações favoráveis e ao boca a boca positivo. Muitas pessoas que já haviam assistido recomendaram o filme para amigos e familiares, contribuindo para prolongar sua permanência em cartaz. Nos Estados Unidos e no Canadá, o longa apresentou uma arrecadação consistente durante sua exibição. O desempenho doméstico representou uma parcela significativa da receita total do filme e demonstrou que o público norte-americano respondeu bem à combinação de humor, aventura e referências ao gênero western. Embora não tenha quebrado recordes históricos, o resultado foi considerado bastante satisfatório para uma animação com uma proposta artística menos convencional. O mercado internacional também desempenhou um papel importante no sucesso comercial de Rango. O filme foi distribuído em diversos países, alcançando públicos com culturas bastante diferentes. Em muitas regiões, a presença de um personagem principal carismático, o humor acessível e a qualidade visual facilitaram sua aceitação entre os espectadores. Em alguns mercados internacionais, o desempenho foi impulsionado pelas versões dubladas, que permitiram que o público local aproveitasse a experiência sem barreiras linguísticas. As adaptações procuraram preservar o humor e a personalidade dos personagens, contribuindo para ampliar o alcance comercial da produção. Somando os resultados obtidos no mercado doméstico e internacional, Rango alcançou uma arrecadação mundial superior a 245 milhões de dólares durante sua exibição nos cinemas. Esse desempenho colocou o filme entre as animações de maior sucesso comercial lançadas naquele ano e demonstrou que havia espaço para produções que fugiam da fórmula tradicional do gênero. O orçamento de produção foi estimado em aproximadamente 135 milhões de dólares. Esse valor refletia o elevado investimento realizado em computação gráfica, animação, elenco de voz e desenvolvimento técnico. Como acontece em grandes produções cinematográficas, além do orçamento principal, também houve despesas significativas relacionadas à divulgação e à distribuição mundial. Mesmo considerando esses custos adicionais, o desempenho comercial foi visto como positivo. A arrecadação obtida nos cinemas permitiu recuperar o investimento inicial e abriu caminho para receitas provenientes de outras formas de exploração comercial, como mídia doméstica, televisão e plataformas digitais. Além da bilheteria, Rango recebeu grande reconhecimento da crítica especializada. As avaliações positivas ajudaram a fortalecer sua imagem junto ao público e contribuíram para manter o interesse pela produção durante um período mais longo. Esse reconhecimento aumentou ainda mais o valor comercial do filme após o encerramento de sua exibição nos cinemas. Outro fator importante foi o impacto dos prêmios conquistados pela animação. O destaque em premiações aumentou sua visibilidade internacional e incentivou muitos espectadores que ainda não haviam assistido ao filme a procurá-lo posteriormente. Em muitos casos, esse reconhecimento também influencia diretamente o desempenho das vendas em mídia doméstica. Após concluir sua carreira nos cinemas, Rango entrou na fase de lançamento para consumo doméstico. Essa etapa representa uma parte fundamental do ciclo comercial de qualquer grande produção cinematográfica, permitindo que o público adquira ou alugue o filme para assistir em casa. O lançamento em DVD aconteceu poucos meses após a estreia nos cinemas, seguindo a estratégia tradicional utilizada pela indústria naquele período. O formato continuava extremamente popular em diversos países, oferecendo boa qualidade de imagem, áudio e recursos adicionais para os consumidores. Ao mesmo tempo, também foi disponibilizada uma edição em Blu-ray. Esse formato proporcionava resolução significativamente superior ao DVD convencional, além de melhor qualidade sonora e maior capacidade de armazenamento.
Como Rango apresentava um trabalho visual muito detalhado, muitos fãs optaram pela versão em Blu-ray para aproveitar plenamente a qualidade da animação. Foram lançadas diferentes edições voltadas para perfis variados de consumidores. Algumas versões incluíam apenas o filme, enquanto outras ofereciam materiais extras destinados aos fãs interessados nos bastidores da produção. Essa estratégia permitiu atender tanto o público casual quanto colecionadores. Os conteúdos especiais disponibilizados nas edições domésticas incluíam documentários sobre o processo de criação da animação, entrevistas com membros do elenco e da equipe técnica, apresentações sobre os efeitos visuais, galerias de imagens e materiais relacionados ao desenvolvimento artístico dos personagens. Esses extras permitiram que o público conhecesse melhor o enorme trabalho realizado durante a produção. Muitos espectadores passaram a compreender como decisões relacionadas ao design, à iluminação, às texturas e à animação influenciaram diretamente o resultado final apresentado no filme. Outro destaque das versões domésticas foi a excelente qualidade da transferência de imagem. A alta definição evidenciava detalhes que nem sempre eram percebidos durante a exibição nos cinemas. Escamas, partículas de poeira, iluminação e texturas apareciam com nitidez impressionante, valorizando ainda mais o trabalho artístico realizado pela equipe de animação. A qualidade do áudio também recebeu elogios. As edições em Blu-ray apresentavam faixas sonoras de alta definição capazes de reproduzir com riqueza de detalhes os efeitos sonoros, a trilha musical e os diálogos. Para quem possuía sistemas de home theater, a experiência doméstica aproximava-se bastante daquela vivida nas salas de cinema. O mercado de aluguel residencial também contribuiu para prolongar a popularidade do filme. Durante vários meses após seu lançamento em mídia física, Rango permaneceu entre os títulos procurados por famílias e fãs de animação, ampliando ainda mais seu alcance. Com o crescimento das plataformas digitais nos anos seguintes, o filme também passou a ser disponibilizado em serviços de compra, aluguel e streaming, permitindo que novas gerações de espectadores descobrissem a produção sem depender exclusivamente de discos físicos. A presença constante em plataformas digitais ajudou Rango a manter sua relevância mesmo muitos anos após o lançamento original. Diferentemente de alguns filmes que desaparecem rapidamente do mercado, a animação continuou encontrando novos públicos graças à facilidade de acesso proporcionada pela distribuição digital. Do ponto de vista comercial, essa longevidade é extremamente importante. Um filme não depende apenas da receita obtida durante sua estreia nos cinemas. As vendas de mídia física, os licenciamentos para televisão, as plataformas digitais e outros formatos de distribuição podem gerar receitas adicionais durante muitos anos. Outro aspecto relevante foi o desempenho do filme no mercado de colecionadores. As edições em Blu-ray tornaram-se bastante valorizadas entre fãs de animação e admiradores do trabalho visual realizado pela equipe responsável pelo CGI. Muitos apreciavam especialmente a qualidade da imagem e os materiais extras incluídos nas versões especiais. A comercialização internacional da mídia doméstica também foi ampla. Diversos países receberam versões adaptadas ao idioma local, com opções de dublagem e legendas, ampliando significativamente o alcance comercial da produção. Além das vendas diretas ao consumidor, Rango também integrou catálogos de bibliotecas, escolas, companhias aéreas e diversos serviços de entretenimento doméstico. Essa presença em diferentes canais de distribuição contribuiu para aumentar ainda mais sua exposição ao público. Do ponto de vista financeiro, a combinação entre bilheteria, vendas de DVD, Blu-ray, distribuição digital e licenciamento ajudou a consolidar Rango como uma produção comercialmente bem-sucedida. Embora sua proposta artística fosse considerada mais ousada do que a de muitas animações familiares, o filme demonstrou que qualidade técnica e narrativa diferenciada também podem alcançar bons resultados de mercado. O desempenho consistente nas diferentes etapas de exploração comercial reforçou a reputação da obra dentro da indústria cinematográfica.
O sucesso financeiro mostrou que animações capazes de dialogar simultaneamente com crianças e adultos possuem potencial para alcançar excelente retorno ao longo de vários anos. Mesmo após o encerramento de sua carreira nas bilheterias, Rango continuou sendo lembrado principalmente por sua originalidade, pelo visual impressionante e pela combinação de humor com elementos clássicos dos filmes de faroeste. Essa permanência no interesse do público contribuiu para manter as vendas em mídia doméstica e o consumo digital por um longo período. Em retrospecto, a trajetória comercial de Rango pode ser considerada bastante positiva. O filme apresentou um bom desempenho durante sua estreia, alcançou uma arrecadação mundial superior a 245 milhões de dólares, recuperou seu investimento e consolidou uma segunda fase de sucesso por meio do mercado de DVD, Blu-ray e distribuição digital. Esse conjunto de resultados demonstra como uma produção de alta qualidade pode continuar gerando interesse e valor muito depois de deixar as salas de cinema, tornando Rango uma das animações mais marcantes e comercialmente sólidas de seu período. Rango é uma animação que conseguiu conquistar um lugar especial entre os filmes do gênero por apresentar uma proposta diferente das produções tradicionais. Em vez de apostar apenas em humor simples e aventuras previsíveis, o filme mistura elementos de faroeste, drama, comédia e reflexão sobre identidade. Essa combinação faz com que a obra seja lembrada até hoje como uma das animações mais originais de sua época. No entanto, assim como qualquer produção cinematográfica, Rango possui qualidades que o tornam especial e alguns aspectos que podem não agradar a todos os espectadores. Avaliar esses pontos positivos e negativos permite compreender por que o filme recebeu tantos elogios e, ao mesmo tempo, algumas críticas. Um dos maiores pontos positivos do filme é sua originalidade. Em uma época em que muitas animações seguiam fórmulas bastante semelhantes, Rango apresentou um universo inspirado nos clássicos filmes de faroeste. A cidade empoeirada, os duelos, os xerifes, os saloons e os foras da lei criam uma atmosfera completamente diferente da maioria das animações lançadas naquele período. Essa identidade própria faz com que o filme permaneça memorável mesmo anos após seu lançamento. Outro grande destaque é o desenvolvimento do protagonista. Rango não começa a história como um herói perfeito ou extremamente corajoso. Pelo contrário, ele é inseguro, vive inventando histórias sobre si mesmo e utiliza sua imaginação como forma de escapar da realidade. Ao longo da narrativa, o personagem amadurece de maneira gradual, aprendendo a enfrentar seus medos e assumir responsabilidade por suas escolhas. Essa evolução emocional torna sua jornada muito mais interessante e convincente. A construção psicológica do personagem principal também merece elogios. O roteiro trabalha questões relacionadas à identidade pessoal de maneira bastante inteligente. Durante boa parte da história, Rango tenta impressionar os outros fingindo ser alguém que não é. Aos poucos, percebe que a verdadeira coragem não depende da imagem criada diante das outras pessoas, mas das atitudes tomadas quando surgem dificuldades reais. Essa mensagem continua relevante para espectadores de diferentes idades. O roteiro é outro ponto extremamente positivo. A narrativa consegue equilibrar humor, aventura, ação e momentos mais reflexivos sem perder coerência. Cada acontecimento contribui para o crescimento do protagonista ou para o desenvolvimento da trama principal. Não existem grandes desvios narrativos que interrompam completamente o ritmo da história. A qualidade dos diálogos também merece reconhecimento. Muitos personagens possuem falas criativas, bem-humoradas e cheias de personalidade. Além das piadas acessíveis ao público infantil, existem conversas carregadas de simbolismo e referências cinematográficas que podem ser melhor apreciadas pelos espectadores adultos. Essa combinação torna o filme agradável para diferentes faixas etárias. Outro ponto muito forte é a direção artística. O visual de Rango foge completamente do padrão encontrado em diversas animações familiares. Os personagens apresentam aparência mais realista, com rugas, cicatrizes, escamas, penas e roupas desgastadas.
Em vez de priorizar um estilo excessivamente bonito ou delicado, a produção busca transmitir autenticidade. Essa escolha torna o universo do filme muito mais marcante. A qualidade da computação gráfica impressiona até hoje. As texturas dos personagens apresentam enorme riqueza de detalhes, enquanto os cenários demonstram excelente trabalho de iluminação, modelagem e composição visual. A areia, a poeira, os reflexos da luz e os materiais utilizados nos objetos ajudam a criar uma experiência extremamente imersiva. Os efeitos visuais representam outro dos maiores méritos da produção. A simulação de partículas, o comportamento da poeira, a movimentação dos tecidos e os reflexos naturais tornam praticamente todas as cenas visualmente interessantes. As expressões faciais dos personagens também merecem destaque. Pequenos movimentos dos olhos, da boca e das sobrancelhas conseguem transmitir emoções complexas, sem necessidade de longos diálogos. Esse cuidado aumenta significativamente o envolvimento emocional do público com a história. Outro aspecto muito positivo é o excelente trabalho realizado pelo elenco de vozes. As interpretações conseguem transmitir humor, emoção e personalidade de maneira bastante natural. O protagonista demonstra insegurança, entusiasmo, medo e coragem em diferentes momentos, enquanto os demais personagens apresentam vozes compatíveis com suas características individuais. O humor funciona de maneira eficiente durante praticamente todo o filme. Existem piadas físicas, trocadilhos, situações absurdas e referências ao cinema clássico. Em vez de depender apenas de um único tipo de comédia, a narrativa utiliza diferentes estilos de humor para manter o interesse do público. As cenas de ação também recebem elogios. Perseguições, confrontos e sequências de suspense apresentam boa coreografia e aproveitam muito bem o ambiente do deserto. A ação nunca parece exagerada a ponto de comprometer a lógica interna da história. A trilha sonora contribui bastante para a atmosfera do filme. Inspirada nos clássicos do gênero western, ela reforça a sensação de aventura e ajuda a construir momentos de tensão e emoção. Em diversas cenas, a música desempenha papel importante na criação da identidade do longa. Outro grande mérito está na ambientação. A cidade de Poeira parece realmente habitada. Cada construção apresenta sinais de desgaste, cada morador possui características próprias e todo o ambiente transmite a sensação de um lugar isolado que enfrenta dificuldades constantes. Essa riqueza de detalhes fortalece a imersão do espectador. Os personagens secundários também são bem desenvolvidos. Mesmo aqueles que possuem pouco tempo de tela, apresentam personalidades facilmente identificáveis. Isso faz com que a cidade pareça formada por indivíduos reais, e não apenas por figuras colocadas para preencher espaço. O filme também aborda temas importantes de maneira inteligente. Questões como honestidade, responsabilidade, corrupção, liderança, ganância e uso consciente dos recursos naturais aparecem naturalmente ao longo da narrativa. Em vez de interromper a história para transmitir lições morais, o roteiro integra essas mensagens aos acontecimentos principais. Outro aspecto positivo é o equilíbrio entre entretenimento e reflexão. Crianças podem aproveitar a aventura, enquanto adolescentes e adultos encontram significados mais profundos relacionados à identidade, ao amadurecimento e ao papel de cada indivíduo dentro da sociedade. Apesar de tantos méritos, Rango também apresenta alguns pontos negativos. Um dos aspectos mais frequentemente mencionados é o ritmo do início da história. Os primeiros minutos dedicam bastante tempo à apresentação do protagonista e do universo em que ele passa a viver. Alguns espectadores podem considerar essa introdução lenta em comparação com outras animações mais dinâmicas. Outro ponto que divide opiniões é o visual extremamente realista dos personagens. Enquanto muitos elogiam a originalidade da direção artística, algumas pessoas preferem animações com aparência mais delicada ou estilizada. Certos animais possuem características físicas bastante incomuns, o que pode causar estranhamento, especialmente entre crianças menores. A grande quantidade de referências aos filmes clássicos de faroeste também pode representar uma pequena dificuldade para parte do público.
Quem conhece esse gênero percebe diversas homenagens espalhadas pela narrativa, mas espectadores que nunca tiveram contato com esse tipo de cinema talvez deixem de compreender algumas brincadeiras e referências visuais. Outro aspecto que pode não agradar é a complexidade de determinados diálogos. Em alguns momentos, a história utiliza conversas mais simbólicas e reflexivas que exigem maior atenção. Crianças muito pequenas provavelmente não compreenderão completamente essas passagens, concentrando-se apenas nas cenas de humor e aventura. Alguns espectadores também consideram que certos personagens secundários poderiam receber maior desenvolvimento. Embora a maioria possua personalidade marcante, alguns aparecem por pouco tempo e acabam deixando a sensação de que poderiam ter contribuído ainda mais para a narrativa. O antagonista principal é interessante e cumpre bem seu papel dentro da história, mas alguns espectadores podem desejar uma exploração mais profunda de suas motivações pessoais. Grande parte de sua personalidade permanece ligada à função que exerce dentro do conflito principal, sem revelar muitos aspectos além disso. Outro ponto discutido é que o filme exige um pouco mais de atenção do que animações voltadas exclusivamente para o entretenimento infantil. A narrativa apresenta múltiplas camadas temáticas, conflitos políticos e reflexões existenciais que tornam a experiência mais rica, mas também menos simples para quem procura apenas diversão rápida. O ritmo da parte intermediária da história pode parecer irregular para alguns espectadores. Enquanto determinadas cenas aceleram bastante o desenvolvimento da aventura, outras reduzem significativamente a velocidade para aprofundar personagens ou construir o clima do deserto. Essa alternância agrada muitos espectadores, mas pode parecer lenta para quem prefere a ação constante. Outro aspecto que pode gerar opiniões divididas é o humor baseado em referências culturais e cinematográficas. Algumas piadas funcionam melhor para adultos do que para crianças, o que faz com que determinados momentos tenham um impacto diferente dependendo da idade do público. A aparência dos cenários, extremamente seca e dominada por tons terrosos, também pode não agradar quem prefere animações visualmente mais coloridas. Embora essa escolha seja totalmente coerente com a ambientação do deserto, ela cria uma identidade visual menos vibrante do que a encontrada em muitos filmes familiares. Mesmo considerando esses aspectos, é importante observar que a maioria deles depende muito do gosto pessoal de cada espectador. O que alguns consideram um defeito, outros enxergam justamente como uma das maiores qualidades da produção. O ritmo mais tranquilo, por exemplo, permite desenvolver melhor os personagens, enquanto o visual realista diferencia Rango de praticamente todas as outras animações lançadas naquele período. No conjunto, os pontos positivos superam claramente os negativos. A qualidade da animação, o excelente desenvolvimento do protagonista, o roteiro inteligente, os efeitos visuais, a direção artística, o humor equilibrado e a ambientação inspirada no Velho Oeste transformam Rango em uma experiência bastante original. Seus poucos pontos mais controversos estão ligados principalmente ao estilo escolhido pela produção, e não a falhas graves de execução. Como resultado, Rango permanece como uma animação que recompensa espectadores dispostos a assistir a uma história diferente do padrão habitual. Sua combinação de entretenimento, criatividade e profundidade emocional faz com que continue sendo lembrado como um dos filmes de animação mais marcantes de sua geração. Mesmo apresentando alguns aspectos que podem dividir opiniões, a qualidade geral da obra é suficientemente alta para fazer com que seus méritos se destaquem muito mais do que suas limitações, consolidando o filme como uma produção que continua relevante e agradável de assistir anos depois de seu lançamento. Um dos principais motivos pelos quais Rango se tornou uma animação tão diferente das produções tradicionais está na equipe criativa responsável por sua realização. O filme reúne profissionais experientes que já haviam participado de grandes produções do cinema e decidiram criar uma animação com personalidade própria. A combinação entre uma direção ousada e um roteiro cuidadosamente elaborado
permitiu que Rango se destacasse tanto pelo visual quanto pela narrativa, conquistando o reconhecimento do público e da crítica. A direção do filme ficou nas mãos de Gore Verbinski, um cineasta conhecido por seu estilo visual marcante e pela capacidade de misturar aventura, humor e elementos dramáticos em uma mesma produção. Antes de dirigir Rango, Verbinski já havia construído uma carreira sólida em Hollywood, tornando-se especialmente conhecido por grandes produções de ação e fantasia. Sua experiência com filmes visualmente ambiciosos foi fundamental para transformar Rango em uma animação que fugisse completamente dos padrões convencionais. Desde o início do projeto, Gore Verbinski deixou claro que não queria produzir apenas mais uma animação infantil. Seu objetivo era criar um filme que também fosse apreciado por adolescentes e adultos, utilizando referências cinematográficas, personagens complexos e uma atmosfera inspirada nos clássicos filmes de faroeste. Essa visão influenciou todas as etapas da produção, desde o roteiro até o desenvolvimento da direção artística. Um dos maiores méritos de Verbinski foi compreender que a história precisava ser conduzida principalmente pelo crescimento emocional do protagonista. Em vez de construir uma narrativa baseada apenas em cenas de ação, o diretor concentrou boa parte da atenção na transformação psicológica de Rango. O personagem inicia a história completamente perdido em relação à própria identidade e termina sua jornada entendendo o verdadeiro significado da coragem e da responsabilidade. Outro aspecto importante da direção foi a escolha da linguagem cinematográfica. Embora Rango seja uma animação, muitas cenas foram planejadas como se fossem filmadas com câmeras reais. Enquadramentos amplos, closes dramáticos, movimentos lentos de câmera e composições inspiradas nos grandes westerns ajudam a criar uma atmosfera muito diferente da maioria das animações lançadas naquele período. Verbinski também valorizou bastante o trabalho dos atores de voz. Em vez de gravar todas as falas separadamente, como costuma acontecer em muitas animações, ele incentivou sessões em que vários integrantes do elenco atuavam juntos. Esse método permitiu que os diálogos soassem mais naturais e espontâneos, aproximando o processo de uma produção com atores em cena. Essa decisão teve impacto direto na qualidade das interpretações. Como os atores podiam reagir uns aos outros em tempo real, as conversas ganharam um ritmo mais orgânico, melhorando tanto os momentos de humor quanto as cenas mais emocionantes. O resultado foi um elenco que transmitiu grande naturalidade às interações entre os personagens. Outro elemento característico da direção de Gore Verbinski é sua atenção aos pequenos detalhes visuais. Em Rango, praticamente todos os cenários apresentam objetos envelhecidos, poeira acumulada, texturas complexas e sinais do desgaste causado pelo tempo. Esses elementos ajudam a construir um universo convincente, no qual o ambiente parece ter vida própria. O diretor também trabalhou cuidadosamente o ritmo da narrativa. Existem momentos de ação intensa, mas também cenas mais tranquilas, dedicadas ao desenvolvimento dos personagens e da atmosfera. Essa alternância impede que o filme se torne repetitivo e permite que o público conheça melhor cada figura importante da história. Outro mérito da direção está no equilíbrio entre humor e seriedade. Mesmo tratando de temas como corrupção, manipulação política e crise de recursos naturais, o filme nunca perde seu caráter divertido. Verbinski consegue inserir momentos cômicos sem diminuir o impacto emocional das situações mais importantes. A estética inspirada no Velho Oeste também representa uma escolha consciente do diretor. Em vez de apenas utilizar cenários típicos do deserto, ele incorporou elementos clássicos do gênero, como duelos, saluns, xerifes, foras da lei e paisagens amplas dominadas pela poeira. Essa identidade visual faz com que Rango possua personalidade própria dentro do universo das animações. Outro aspecto importante da direção foi a preocupação com o realismo da computação gráfica. Gore Verbinski incentivou a criação de personagens que mantivessem características naturais dos animais representados, evitando um visual excessivamente estilizado. Escamas, penas, rugas e
pequenas imperfeições foram preservadas para aumentar a sensação de autenticidade. Além do trabalho do diretor, o roteiro desempenha papel fundamental no sucesso do filme. O principal responsável pela história foi John Logan, roteirista reconhecido por sua habilidade em construir narrativas complexas e personagens psicologicamente interessantes. Sua experiência anterior em diferentes gêneros cinematográficos permitiu criar uma história capaz de equilibrar aventura, humor e reflexão. John Logan estruturou o roteiro utilizando uma jornada clássica de transformação pessoal. Entretanto, em vez de apresentar um herói naturalmente corajoso, escolheu acompanhar um protagonista inseguro que precisa descobrir quem realmente é antes de enfrentar seus maiores desafios. Essa abordagem torna a narrativa muito mais envolvente. Um dos maiores acertos do roteiro é evitar soluções fáceis. Rango não supera seus problemas de maneira instantânea. Ele mente, comete erros, perde a confiança das pessoas e enfrenta momentos de fracasso antes de amadurecer. Esse processo gradual faz com que sua evolução pareça convincente. Logan também desenvolveu um excelente equilíbrio entre os diferentes gêneros presentes na história. O filme consegue funcionar como comédia, aventura, drama e faroeste, sem que nenhuma dessas características pareça deslocada. Cada elemento contribui para enriquecer a experiência do espectador. Outro aspecto marcante do roteiro é a construção dos diálogos. Muitos personagens possuem falas inteligentes e carregadas de personalidade. Existem momentos de humor físico, trocadilhos, ironias e conversas mais profundas sobre coragem, identidade e responsabilidade. Essa variedade mantém o interesse do público durante toda a narrativa. O desenvolvimento dos personagens secundários também demonstra o cuidado do roteirista. Feijão possui objetivos próprios e participa ativamente da história, enquanto o prefeito apresenta uma personalidade aparentemente tranquila que esconde intenções muito mais complexas. Jake Cascavel, por sua vez, funciona como uma presença ameaçadora, capaz de aumentar constantemente a tensão. Outro mérito de John Logan foi incorporar diversos temas adultos sem comprometer o entretenimento. Questões relacionadas ao poder, corrupção, manipulação política e controle de recursos naturais aparecem naturalmente dentro da narrativa. Essas discussões enriquecem a história sem transformá-la em um discurso excessivamente sério. O roteiro também trabalha de maneira eficiente a questão da identidade pessoal. Durante grande parte da história, Rango acredita que basta criar uma imagem convincente para conquistar respeito. Aos poucos, compreende que o verdadeiro valor de uma pessoa depende das escolhas feitas diante das dificuldades. Essa mensagem representa um dos principais pilares emocionais do filme. Além de John Logan, o desenvolvimento inicial da história contou com contribuições criativas de outros profissionais envolvidos no projeto. Durante o processo de produção, diversas ideias foram discutidas entre roteiristas, diretor, artistas conceituais e produtores, até que a narrativa alcançasse sua forma definitiva. Esse processo colaborativo permitiu aperfeiçoar personagens, situações e diálogos. Outro ponto importante foi a integração entre roteiro e direção. Em muitos filmes, esses dois elementos parecem seguir caminhos diferentes. Em Rango, entretanto, a visão do diretor e o trabalho do roteirista caminham de maneira bastante harmoniosa. A linguagem visual reforça constantemente os temas apresentados pela história. A direção também soube explorar muito bem os silêncios. Em várias cenas importantes, expressões faciais, enquadramentos e trilha sonora comunicam emoções sem necessidade de grandes discursos. Essa confiança na narrativa visual demonstra maturidade por parte da equipe criativa. Gore Verbinski valorizou igualmente o ritmo emocional da história. Em vez de manter apenas ação constante, permitiu momentos de introspecção em que o protagonista reflete sobre suas escolhas. Essas pausas tornam o crescimento psicológico de Rango mais convincente.
Outro aspecto relevante da direção foi o incentivo à pesquisa visual. A equipe estudou desertos reais, cidades históricas do Velho Oeste e diferentes espécies de animais para construir um universo rico em detalhes. Essa pesquisa aparece tanto na ambientação quanto no comportamento dos personagens. John Logan, por sua vez, demonstrou habilidade ao escrever uma história acessível para diferentes públicos. Crianças podem acompanhar a aventura principal, enquanto adolescentes e adultos encontram significados mais profundos relacionados à construção da identidade, à liderança e à responsabilidade individual. A colaboração entre diretor e roteirista permitiu que o filme mantivesse equilíbrio entre espetáculo visual e desenvolvimento narrativo. Nenhuma sequência de ação existe apenas para impressionar. Todas contribuem para o crescimento dos personagens ou para o avanço da trama principal. Outro mérito da equipe criativa foi evitar personagens totalmente perfeitos ou completamente maus. Mesmo os protagonistas apresentam falhas importantes, enquanto alguns antagonistas demonstram motivações compreensíveis dentro do contexto da história. Essa complexidade torna o universo do filme mais interessante. A combinação entre a direção de Gore Verbinski e o roteiro de John Logan transformou Rango em uma animação que ultrapassa os limites tradicionais do gênero. Ambos compartilharam a visão de criar uma obra capaz de divertir, emocionar e provocar reflexão ao mesmo tempo. Em retrospecto, o trabalho realizado por diretor e roteirista representa um dos principais fatores responsáveis pelo sucesso de Rango. Gore Verbinski trouxe uma identidade visual marcante, inspirada no cinema de faroeste, além de uma direção cuidadosa voltada para a construção emocional dos personagens. John Logan desenvolveu um roteiro inteligente, equilibrando humor, aventura e temas profundos sem perder a simplicidade necessária para alcançar um público amplo. Juntos, conseguiram criar uma animação original, tecnicamente impressionante e narrativamente rica, que continua sendo lembrada como uma das produções mais criativas e diferenciadas de sua geração. O responsável pela composição da trilha original foi Hans Zimmer, um dos compositores mais reconhecidos da indústria cinematográfica. Ao longo de sua carreira, Zimmer ficou conhecido por criar músicas capazes de combinar emoção, grandiosidade e identidade própria para cada produção. Em Rango, seu trabalho segue uma direção diferente de muitas de suas composições épicas, adotando um estilo que homenageia os clássicos westerns sem perder a originalidade. Em vez de produzir uma trilha excessivamente grandiosa durante todo o filme, Zimmer optou por construir uma paisagem sonora que acompanha o ritmo da narrativa. Existem momentos em que a música permanece discreta, permitindo que os diálogos e os sons do ambiente recebam maior destaque. Em outras cenas, ela assume papel central, aumentando a tensão, reforçando o humor ou ampliando o impacto emocional dos acontecimentos. Um dos aspectos mais interessantes da trilha sonora é sua forte inspiração nos filmes de faroeste. Diversos temas apresentam características que lembram produções clássicas do gênero, utilizando instrumentos tradicionalmente associados ao Velho Oeste. Essa escolha aproxima imediatamente o espectador da atmosfera pretendida pelo diretor, fazendo com que o deserto, a cidade de poeira e seus habitantes pareçam fazer parte de um universo típico dos westerns. A música também ajuda a definir o tom da narrativa. Quando Rango chega à cidade pela primeira vez, a trilha transmite uma mistura de curiosidade, mistério e expectativa. À medida que o protagonista começa a assumir o papel de xerife, os temas musicais evoluem para refletir sua crescente responsabilidade e os desafios que surgem ao longo da jornada. Outro mérito do trabalho de Hans Zimmer é a capacidade de adaptar a música às mudanças emocionais da história. Em cenas de humor, a trilha apresenta ritmos leves e descontraídos, reforçando o caráter divertido da animação. Nos momentos de perigo, a intensidade aumenta gradualmente, criando uma sensação constante de suspense, sem parecer exagerada. O desenvolvimento musical acompanha diretamente a evolução do protagonista.
No início do filme, Rango vive preso às suas fantasias e inseguranças. A trilha reflete esse estado de espírito, utilizando melodias que alternam entre o humor e a incerteza. Conforme ele amadurece e passa a enfrentar desafios reais, a música ganha maior confiança e profundidade, simbolizando sua transformação pessoal. A instrumentação utilizada na trilha demonstra enorme variedade. Violões, guitarras, instrumentos de sopro, cordas, percussão e metais aparecem em diferentes momentos da narrativa. Cada grupo instrumental possui uma função específica, ajudando a construir emoções variadas ao longo do filme. Os instrumentos de corda frequentemente são utilizados para criar momentos de emoção e reflexão. Já os metais aparecem com maior intensidade durante confrontos e cenas de ação, transmitindo força e heroísmo. A percussão contribui para aumentar o ritmo das perseguições, enquanto os instrumentos acústicos reforçam a ambientação típica do deserto. Outro aspecto marcante é o excelente equilíbrio entre música e efeitos sonoros. Em muitos filmes de animação, a trilha sonora pode competir excessivamente com os diálogos ou com os sons do ambiente. Em Rango, isso raramente acontece. A mixagem foi realizada de forma cuidadosa para que todos os elementos sonoros ocupem seu espaço sem comprometer a compreensão da narrativa. O chamado BGM, ou música de fundo, desempenha papel essencial durante praticamente todo o filme. Mesmo quando não chama diretamente a atenção do espectador, ele influencia a percepção emocional das cenas. Pequenas variações na intensidade, no ritmo e na instrumentação ajudam a transmitir sentimentos de esperança, medo, humor ou suspense. Outro ponto muito positivo é a presença de temas recorrentes associados ao protagonista e ao ambiente da história. Essas pequenas melodias reaparecem em diferentes momentos, sofrendo adaptações conforme a evolução dos acontecimentos. Essa técnica cria unidade musical e fortalece a identidade sonora do filme. Hans Zimmer também demonstra grande sensibilidade ao utilizar o silêncio como recurso narrativo. Em alguns momentos decisivos, a ausência temporária de música aumenta significativamente a tensão. Quando a trilha retorna, seu impacto emocional torna-se ainda maior, mostrando que o compositor compreende perfeitamente a importância do equilíbrio entre som e silêncio. A ambientação sonora do deserto representa outro destaque importante. Embora boa parte dessa construção dependa dos efeitos sonoros, a música complementa perfeitamente a sensação de isolamento e vastidão. Notas longas, instrumentos sustentados e melodias espaçadas ajudam a transmitir a imensidão da paisagem sem necessidade de imagens excessivamente explicativas. Outro aspecto interessante é que a trilha nunca tenta dominar completamente a narrativa. Em vez de manipular constantemente as emoções do público, ela acompanha naturalmente o desenvolvimento da história. Essa abordagem demonstra maturidade artística e confiança na força do roteiro e da direção. As cenas de ação mostram um trabalho musical particularmente eficiente. Em vez de utilizar apenas velocidade e volume elevado, Zimmer constrói progressivamente a tensão. A música cresce conforme o perigo aumenta, criando expectativa antes mesmo de os acontecimentos atingirem seu ponto máximo. Os momentos de humor também recebem tratamento cuidadoso. A trilha acompanha o ritmo das piadas sem exagerar na comédia. Pequenas mudanças instrumentais ajudam a destacar situações engraçadas, mas nunca transformam o filme em uma sequência contínua de efeitos sonoros caricatos. Outro mérito importante está na capacidade da música de reforçar a personalidade da cidade de Poeira. Sempre que a narrativa retorna ao ambiente principal, determinados elementos musicais reaparecem, fortalecendo a sensação de familiaridade e pertencimento. O espectador passa a associar naturalmente determinadas sonoridades à comunidade onde a maior parte da história acontece. O trabalho de Zimmer também demonstra grande preocupação com a continuidade emocional. Não existem mudanças bruscas de estilo que interrompam a imersão do público.
Mesmo quando a narrativa alterna entre humor, aventura e drama, a trilha realiza essas transições de maneira bastante fluida. Outro elemento que merece destaque é a influência da música tradicional do Oeste americano. Sem copiar diretamente composições clássicas, Zimmer utiliza recursos característicos desse estilo para construir uma identidade sonora reconhecível. Isso faz com que o filme dialogue com décadas de tradição cinematográfica ao mesmo tempo em que mantém personalidade própria. A trilha também contribui significativamente para a construção do suspense. Em diversas cenas, pequenas variações de ritmo e intensidade antecipam acontecimentos importantes antes mesmo que eles ocorram. Essa técnica aumenta a expectativa do espectador e fortalece o envolvimento com a narrativa. Do ponto de vista técnico, a gravação apresenta excelente qualidade. A separação entre instrumentos é clara, permitindo perceber diferentes camadas da composição. Cada elemento ocupa seu espaço dentro da mixagem, produzindo um resultado equilibrado tanto nas cenas mais calmas quanto nas sequências de ação. Outro aspecto interessante é a forma como a música acompanha o crescimento emocional de Rango. No início, predominam temas que refletem dúvida e improvisação. Conforme ele aprende a agir com responsabilidade, a trilha ganha maior firmeza, sugerindo musicalmente sua evolução interior sem necessidade de explicações verbais. A integração entre direção, montagem e música também merece reconhecimento. Diversos cortes acompanham mudanças de ritmo da trilha, criando uma relação muito natural entre imagem e som. Essa sincronização aumenta o impacto das cenas mais importantes e demonstra o cuidado colocado na pós-produção. Além da trilha instrumental, o filme utiliza momentos musicais que ajudam a reforçar seu tom descontraído e sua identidade inspirada no Velho Oeste. Esses elementos complementam a narrativa sem interromper seu fluxo, funcionando como parte orgânica da experiência cinematográfica.